todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um canal, o Rei me chamou, programa Papo Abençoado. Estamos aqui na cidade do Carmo, estamos aqui na Praça do Carmo e juntamente com Edna Jones e o Lucas. Quero agradecer a Jesus em primeiro lugar por estarmos aqui, agradecer o carinho de todas as pessoas e nós vamos entrevistar um pastor daqui da cidade do Carmo. Ele é da IBRE, Igreja Batista de Renovação Espiritual, aqui da cidade do Carmo. Você pode ver a praça, estamos aqui na praça, né? A tarde bonita dessa praça aqui. E vamos entrevistar então agora esse pastor. Nós vamos chegar até ele. E você que não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, dá o seu like, toque o sininho de notificações para você receber esta entrevista agora aqui. Não vou falar qual é o pastor que é, mas é um pastor abençoado aqui da Igreja do Carmo. Tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Ele tem um programa na rádio também, Tempo de Adorar, de 10 a meio-dia. Ele juntamente com meu amigo, grande amigo Milton Carvalho. Abraço no Milton Carvalho, pelo carinho também, está assistindo a gente também. E agradecer o carinho das pessoas. Abraço também na minha esposa, falar um abraço na minha esposa também, né? Deus abençoe ela também. E o nosso convidado abençoado aqui na cidade do Carmo, viemos até aqui entrevistá-lo, é o nosso irmão abençoado, pastor Luciano Corguinha. Meu irmão. Essa bênção de Deus aí. Obrigado. Obrigado por nos receber Edna Jones e o Lucas aqui. É um prazer estar nesse lado bonito aí, né? Chafariz aí, que lindo, viu? Na Praça Getúlio Vargas, seja bem-vindo à minha cidade. Isso, e antes de começar a entrevista, quero já deixar presente nosso pro senhor aí. Presente simples, mas um presente dado com muito amor, muito carinho. Tem até dedicadora aqui na capa pro senhor. Deus abençoe. Obrigado, o senhor. querido. Tá? Obrigado. Abençoe aí. Ao amado pastor Luciano Corguinha. Isso, um seja prazer. bem-vindo à minha cidade. Isso, que benção. Alegria te receber aqui, os amigos também. Uma imagem dessa bonita certeza, aí, linda com aí. certeza. A praça lotada aqui, muita gente por aí, né? A bênção de Deus aí. Amém. Muito bom. Obrigado pelo carinho do senhor mais uma vez aí. Alegria minha. Por Alegria estar né, nos recebendo Edna Jones e o Lucas aqui. Agradecer o carinho do senhor e que Deus continue abençoando a vida do senhor. Muito obrigado. Eu que te agradeço, querido. Amém? Vamos então para as perguntas aqui. Primeira pergunta é: como foi sua conversão, pastor? O senhor já convertiu desde berço já? Pois é, o que acontece na minha vida é sempre, desde muito novo, foi uma convicção do Espírito no meu coração do meu chamado. O meu chamado para executar algo que Deus ele tinha, e o desejo de Deus sempre ele foi muito latente no meu coração, de mostrar para mim um caminho que no final seria o caminho ministerial, desde os 8 anos de idade. Eu me lembro que em Teresópolis, Volta do Peão, num culto de uma igreja Assembleia de Deus, quem conhece Volta do Peão sabe onde eu estou falando, fica perto de Teresópolis. Eu ouvi uma palavra do pastor Joaquim, e através dessa palavra do pastor Joaquim eu aceitei a Jesus, com 8 anos de idade. E depois dali, ainda muito criança, eu já comecei a me interessar pelos assuntos ministeriais. Eu brincava de culto, de cultuar com uma Bíblia. Eu ficava ali de uma forma assim, muito profunda, tendo comunhão com Deus e passando aquilo ali para as pessoas, para os coleguinhas, a gente cultuava juntos ali. Eu era o pastor. Que bênção, que bênção maravilhosa. Isso aí. Bênção. E quantos anos passou o teu ministério até hoje? Bom, agora em agosto desse ano de 2023 eu completo 20 anos de ministério pastoral. Que bênção. E como Foi veio... em 2023. Que bênção maravilhosa, hein? E como veio esse chamado para o senhor ser pastor? Como é que veio isso? Pois é, esse chamado, como eu te falei, vem desde sempre, né? Eu muito novo ainda, muito criança, eu já tinha essa convicção que Deus, ele queria alguma coisa profunda comigo na área ministerial. E interessante que as outras pessoas também identificavam isso. As outras pessoas sempre falavam isso comigo. Luciano, você é especial, Deus tem uma obra com você, Deus ele quer fazer algo grande na sua vida. E eu comecei a entender isso e eu comecei a viver essa realidade na minha vida. Porque eu costumo dizer que o ministério é um presente que a gente recebe de Deus. É um presente maravilhoso que na realidade ele vai acontecendo naturalmente. Não é você que procura o ministério, é o Senhor que te chama. Ele te chama e na verdade você tem duas opções. Ou você fala sim ou não para Deus. No meu caso eu disse sim, não me arrependo. É uma das minhas maiores alegrias poder levar a palavra, pastorear, usar meios de comunicação para falar do Evangelho, que é uma paixão também a comunicação, entendeu? Que bênção. E como foi, pastor, essa descoberta do seu vir para a Igreja Batista? Como é que foi essa descoberta? Na verdade, né, eu sempre
qualquer igreja que eu ia, que Deus me mandava para somar, o Senhor mesmo ele me levantava para executar algum papel ministerial em algum departamento da igreja. E eu me lembro que aconteceu isso na própria Brasil para Cristo, que na época eu somei com eles aqui no Carmo, na igreja, além da Brasil para Cristo do Carmo, somamos também com a igreja metodista, um tempo maravilhoso, a metodista aqui do Carmo. Tive pastores maravilhosos que sempre me influenciaram muito, mas eu sempre tive, na verdade, pessoas que eu, no ministério, admirava, como é o caso do meu atual pastor hoje, que é a minha cobertura, que é o pastor Plínio de Paula, e outros pastores que também eu tive a alegria de ter, como foi o caso do pastor Aloísio aqui de Carmo, da Igreja Metodista, que foi um grande pastor, que me influenciou muito. Acho que, na verdade, Gil, o que nós precisamos é de pessoas que influenciem. E eu fui influenciado por pastores incríveis, que eu olhava para eles e falava assim, eu quero ser igual a esse cara aí. Que benção. Eu quero impactar vidas como ele impacta. Glória. E na verdade, assim, uma das paixões minhas sempre foram, assim, sempre foi o púlpito. Foram situações ligadas à palavra. Entendeu? O pastor Aloísio, o pastor Plínio de Paula, o pastor Claudeci. Eu tive os melhores pastores, né, na minha carreira ministerial. O pastor José de Oliveira, da Brasil para Cristo. Que benção, Enfim, hein? e daí vem toda a minha influência. Que benção maravilhosa, hein? E o senhor nasceu aqui no Carmo mesmo ou o senhor veio de outra cidade para morar para cá? Pois é, eu vim de Teresópolis. Minha família, nós somos a família Corguinha, ela é de Friburgo, Teresópolis, nessa região serrana aqui, né? Nós somos daqui. Na verdade, a minha família vem de Portugal. A família Corguinha é uma família, né, portuguesa. E meu pai, a minha mãe que é Corguinha, mas eles se conheceram em Teresópolis e, né, ficamos um tempo em Teresópolis, Volta do Peão. Também tive sempre muito contato com Nova Friburgo e depois eles vieram para Carmo. Que benção, Para a questão empresarial, do trabalho em padaria, né? Que benção. E como foi que o senhor descobriu a Rádio Juventude 95,5? Rádio Juventude, rádio sempre aconteceu na minha vida. Me lembro que muito antes da Rádio Juventude, eu já fazia programa na AM de Além Paraíba, porque o pastor José de Oliveira, que é o pastor aqui que foi pastor, hoje ele dorme no Senhor, o próprio Edno, eu conheço ele, o trabalho dele há muito tempo em rádio, o pai dele, né, que fez história. Na época eu fazia um trabalho com o pai dele, na madrugada da Rádio Cultura, que era um programa antes da programação normal da rádio, tinha um programa sertanejo lá, do Paiossi, e ele me franqueou um horário. E eu fazia um horário lá. Para você ter ideia, eu e algumas pessoas aqui do Carmo, nós saímos do Carmo, íamos para Além Paraíba para fazer programa, para evangelizar, 5 horas da manhã. Que beleza, hein? Eu fiquei lá com ele uns 2 anos fazendo isso. E aí o senhor começou a pegar o gosto pela rádio? O gosto da rádio. Zé de Oliveira também. E aí eu conheci o Hélio Fazolato. Que benção. O Hélio Fazolato, na época, me chamou para algumas participações na AM. Eu gosto de você tem uma palavra, de alguma forma me toca. E ele começou a estreitar o relacionamento dele comigo. E eu sou sempre de aproveitar as oportunidades e as portas abertas. Mas aí a rádio fica por aí, até que, há mais ou menos, na venda da Rádio Juventude FM, eu conheço o Valber Pereira, que é o pastor Valber Pereira, empresário de Nova Friburgo, e ele me convida para compor o time da Juventude FM. Que benção. Para trabalhar exclusivamente na área da evangelização da rádio. Que benção. Entendeu? Foi Deus que me colocou lá. Que benção. Mas eu agradeço muito a todos, Milton Carvalho, né, o Alan Caetano, a equipe sensacional que nós temos lá, o próprio pastor Valber Pereira, o Valtinho, que é o filho do Valber, que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles há um tempo. E o legal da Rádio Juventude é que hoje ela me dá a oportunidade de falar para milhares de pessoas, porque nós temos um sinal hoje que alcança várias cidades. Sem dúvida. Interessante, Gil, bem rapidinho, a gente tem tempo? Não, pode ficar à vontade. Eu falo bastante, tá? Pode ficar à vontade. É interessante que nessa questão de rádio, Deus havia me dado um sonho, que eu com a minha esposa, nós íamos em algumas cidades e Deus me mostrava o portal de algumas cidades, a entrada de algumas cidades, e me mostrava entrando naquelas cidades. E com a Bíblia na mão eu falava, meu Deus, mas eu não tenho esse chamado de ficar andando assim, cidade em cidade, pregando. Pode até que eu mas eu não estou entendendo muito isso. Mas aí depois o Senhor me revelou que seria através de sinal
na Rádio Juventude FM para evangelizar. Isso nós temos feito lá também e a nossa preocupação é levar o evangelho genuíno. Mas um evangelho bem-humorado, descontraído. Isso. Você participa lá comigo, você sabe. Sei, meu querido. E a gente tem vários programas lá. Eu tenho 7 horas da manhã, que é o devocional. Isso. Tem o Tempo de Adorar, que acontece aos sábados, com o Milton Carvalho. Muito bom. E tem o Meia-Noite, que é um programa chamado Pense Nisso, que é na madrugada da rádio. Que bênção. E falar em Milton Carvalho, como surgiu essa parceria de vocês dois fazer esse programa? Pois é, o Milton Carvalho, eu já conheço ele há bastante tempo também. O Milton faz parte da minha caminhada na comunicação. E eu me lembro que antes dele entrar na Rádio Juventude FM, ele trabalhava em outra rádio de Além Paraíba, e eu dizia para ele o seguinte: ô Milton, eu tô em parceria lá com a Rádio Juventude, tô lá com o Alan Caetano, com o Valber Pereira, me convidou para fazer parte da equipe lá da Juventude FM, tem um time muito legal lá, a rádio está com uma ideia lá de inovar na área da evangelização, eles estão precisando de mão de obra nova lá, eu acho que você pode somar conosco lá. Vamos lá na Rádio Juventude, conversa com o Alan. Ele já conhecia o Alan já tinha conversado com ele, alguém já tinha falado alguma coisa. E nessa daí ele foi e está lá até hoje. Hoje ele faz parte desse time e está na coordenação também. Que benção. Deus abençoa muito ele e ele está mandando ver lá na rádio. Que benção. E pastor, se acontecesse do senhor não ser pastor, o que o senhor seria? Pastor. Pastor mesmo? Na verdade, uma das coisas que eu amo fazer, hoje eu tenho dois trabalhos paralelos, né? Eu fui convidado pela própria Rádio Juventude e tentei me aperfeiçoar um pouco nisso, e a gente faz um pouco disso também, que são algumas reportagens aqui do Carmo no programa do Jorge Luiz, que vai ao ar de segunda a sexta. As minhas participações são 4, e eu falo da região serrana, de 7 às 11 horas, estou lá com o Jorge Luiz. Então eu estou me apaixonando também pela questão do jornalismo, estou aprendendo alguma coisa lá. Além disso, eu amo vender. Ih, rapaz. Eu amo trabalhar em comércio. Trabalho em comércio, você sabe como é que é. Isso aí é verdade. A minha família sempre trabalhou com isso, né? E eu tenho também essa afinidade com o ramo comercial. Isso, que benção. Não que eu seja um grande comerciante, mas eu gosto de... Não, porque o balcão comercial, ele me dá a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Isso. De conversar com pessoas. Isso. Então o legal disso é você poder falar. Porque quando você fala, na verdade, você consegue acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. E quando a sua fala, ela pode ser carregada de alguma coisa que vai ter o poder de mudar a vida do próximo, uma palavra de esperança, de fé, de amor, né? De você ajudar alguém numa época, porque a gente sabe que as palavras elas são poderosas. Verdade. A própria Bíblia fala, Gil, que pelas nossas palavras nós somos justificados ou condenados. Verdade. Então a palavra é poderosa. Verdade. Né? Ela pode liberar alguém para ter uma vida de paz, de sucesso, de alegria, ou pode condenar alguém. Amém. E a gente tem que usar isso para levar a palavra do Senhor. Que né? benção. E como o senhor conheceu a sua esposa? E teria algo importante para falar para ela? Que eu amo a minha esposa. Deixa eu falar da minha família, né? Minha família, Suelen Ladeira é minha esposa. Sou casado há 15 anos. Olha que benção. Aí veio o Davi Ladeira, Corguinha, que é o meu filho. Tem 13 anos. Olha que benção. E o Telzinho, Tel Ladeira Corguinha, que tem 8 anos. Que benção. E nesse ambiente aqui, eu criei muito, e crio eles aqui porque o Tel, ele sempre vem comigo aqui jogar bola. Daqui a pouco eu vou trazer ele para a praça. Que a garotada da escola vem para cá. Reúne ali. Reúne aqui. Muito bom. Carmo tem essa, né? De ter essa praça linda e maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Muito bonito. Que é uma praça que chama para dentro aqui, né? O pessoal tá aqui, tá curtindo bastante. E aí a Suelen foi na igreja. Eu na época eu pastoreava uma outra igreja, junto com um pastor aqui no Carmo, que foi o pastor Claudeci. E eu conheci a Suelen nessa igreja, aconteceu. E na época da Jeruel, eu pastoreava Além Paraíba também. Já pastoreei uma igreja em Além Paraíba, na Vila Laroca, que foi uma igreja batista Jeruel, junto com o senhor que era juiz de direito de Além Paraíba, que foi o Dr. Helbert. Que benção. A gente fazia um trabalho bacana lá, que tinha um trabalho com os presos. Na época, né, a gente tinha mais essa possibilidade, porque a cadeia pública de Além Paraíba estava, não sei hoje como é que funciona. Nós íamos lá, evangelizava, e ele me convidou para a gente começar um trabalho de uma igreja lá, e com a Jeruel nós começamos. Foi muito bom, fui muito feliz, aprendi muito lá também. O pastor, Gil, ele vai sendo construído, o chamado, ele vem, mas você vai se aperfeiçoando. E eu costumo falar para os meus colegas que querem ser pastor, porque a Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas principalmente
é na caminhada, é no dia a dia que se aprende. É verdade. Que bênção. Né? Então, nesses 20 anos eu errei muito, mas eu acertei bastante. Mas muitos erros de ontem eu não cometo mais hoje. Porque a gente isso aí. acaba Vai aprendendo. aprendendo com as falhas, com os erros. Isso. Lidar com o ser humano a cada dia a gente tem que aprender. É verdade. E qual, pastor, foi a sua maior alegria? Maior alegria. Bom, vamos lá. Nascimento dos meus filhos. Né? Nascimento dos meus filhos, conversão. Existe sempre uma alegria que eu quero expressar aqui, que acontece na minha vida, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Exato. Então, quando eu encontro alguém que aceita Cristo, nesse tempo em que as pessoas estão tão confusas a respeito do Evangelho e não estão entendendo muita coisa a respeito da sã doutrina, tem tanta confusão religiosa na cabeça das pessoas, e quando há um entendimento do que é o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para mudança, para transformação. Foi aquilo que Jesus disse para Nicodemos, que tem que nascer da água e do Espírito. Então, quando existe conversão, que só o Espírito Santo pode gerar no coração de alguém, quando esse alguém abre o coração, há alegria no meu coração quando alguém aceita Cristo. Que bênção. Não é verdade? É uma Verdade. alegria É bênção. indescritível. É bênção. Mas foram esses momentos, para falar assim a grosso modo, Aham. nascimento do meu filho, Davi, do meu filho Theo, Que bênção. né? São casamento, Casamento. a própria questão ministerial, minha consagração ao ministério pastoral. Convivo com a igreja ali também, ali, uma benção também, convivo com os irmãos, Mas né? aí é um desafio, Desafio, que não é né? só alegria. É, né? Aí a gente tem que parar de romantizar isso, É. porque o que eu te disse é maravilhoso, é delicioso, mas numa igreja você lida com muita gente, talvez, É. que está doente. E o próprio Jesus falou que o doente precisa Isso. de médico, então precisa ser acolhido. E às vezes o que acontece? Ele vai para o líder, porque a igreja evangélica ela tem muito esse papel, né? E descarrega as suas emoções negativas, as suas preocupações, as suas dificuldades. E se a gente não conseguir separar isso, na verdade a gente pode até adquirir problemas, enfermidades. Verdade. Então tem que separar muito, porque ministério é uma via de mão dupla, né? Tem um Isso. momento que você está lá feliz da vida, conversão, está Isso. tudo indo bem, mas de repente tem alguma situação que você precisa resolver, É. ou uma crise familiar, um problema com o coração de alguém, e você acaba sentindo a dor do outro, porque uma das facetas do ministério, você que pretende ser pastor, pastora, é a chamada empatia. Você se coloca no lugar do próximo. Porque se Exato. não tiver isso, não é pastor, irmão. É verdade. Pastor é vocação. Isso. Pastor não é você que escolhe. Jesus falou, foi eu que escolhi. Exatamente. É Para que verdade. você vá e dê fruto. Isso. Então, pastor, na verdade, esse pastor, a moda antiga que eu sou, é entrega. Sacerdote você não vai para ganhar. Aham. O pastor, ele não está para ganhar. O pastor não está para ter recompensa. Não é para ser recompensado. A nossa recompensa não é aqui. Claro que o Senhor permite, Isso. na caminhada, Ele nos dá o refrigério. Verdade. E nós somos refrigerados, né? Com a presença dEle, com a graça dEle. E, enfim. Para me pregar aqui no Carmo é um desafio, porque eu sou daqui. Uhum. Então todo mundo está de olho. Isso. Né? É um desafio maior. Isso. Quando vem alguém de fora, é novidade. Eu aqui já sou da casa. Verdade. Então a gente tem que se manter também em alto padrão, né? Amém. Tem alguma cidade e país que o irmão não conheça, tem um sonho de conhecer, pastor? É o sonho de qualquer cristão, né? É Israel, né? Seria Israel. Israel. Portugal, que é, inclusive a minha mãe agora, ela conseguiu a cidadania, né? Portuguesa, que está querendo me dar a cidadania também. Mas é Portugal por causa das origens, né, da nossa família, o próprio Estados Unidos, porque eu tenho pastores que eu me admiro muito lá. Que benção. A igreja americana é uma igreja muito poderosa, é uma igreja que tem muita coisa boa para passar para a gente, enfim. Mas eu acredito que, vou falar como Wesley, né? O mundo é minha paróquia, né? É verdade. O senhor já recebeu, pastor, alguma discriminação? E como foi a sua reação? Você recebeu? Bom, a todo tempo, eu na verdade, isso daí faz parte. E eu me lembro que várias vezes, porque o Carmo antigamente ele era, ainda na questão religiosa, mais fechado e muito tradicional. E já tive sim. Já tive. Na praça, quantas vezes nós já pregamos aqui. Mas o Carmo, né, ele sempre foi uma cidade muito respeitosa. As pessoas aqui sempre aprenderam muito a respeitar a questão da religiosidade, apesar de ter uma tradição religiosa muito forte aqui, porque é uma cidade muito aberta
Apesar de ser fechada na questão religiosa, é muito aberta ao diálogo, né? Mas, na época, eu me lembro que eu fui discriminado sim, chegaram cuspindo em mim várias vezes, mas tem que ter isso, porque Jesus... Aconteceu com isso Ô também. Gil, tem gente que acha que vai ser pastor para ser aplaudido. Não existe essa. Pois é. O pastor, os aplausos... Se não estiver preparado, ele reconhecimento do desiste. Senhor. Se ele estiver preparado, O ele... apóstolo Paulo, que é um camarada na Bíblia que eu admiro muito, ele dizia o seguinte: vocês sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na verdade, nós imitamos Cristo. O reconhecimento é dele. É verdade. Eu sou apenas alguém que ele escolheu, né? Um instrumento. Tão né? insignificante, mas que ele achou valor em mim. E eu disse sim. Eu acho que a questão mais legal do ministério pastoral é você dizer sim e estar preparado. Preparado. Está preparado porque você vai ter momentos em que realmente isso daí vai acontecer. Verdade. Ainda mais hoje que o pessoal está, até pelo advento das redes sociais, tem muita aberração nas redes sociais. Aí a pessoa olha lá, de repente um pastor, um escândalo, alguma coisa que deu errado com o pastor, com o ministério, alguém que usa o ministério para querer lucrar, enfim. E tem gente que não sabe separar. Aí vem numa cidade pequena, todos os pastores são, o que a gente ouve muito, todos os pastores querem o dinheiro. Seria o mesmo discurso, todo padre é pedófilo, não existe. Então tem gente boa e gente ruim em todos os segmentos da sociedade. Que benção. Tem algum instrumento musical, pastor, que tem um sonho de aprender a tocar? Não, rapaz, eu já tentei. O meu filho, Theo, ele ama música. Eu gosto de cantar. Amo cantar. Na verdade não é cantar, louvar, né? Louvar. Eu sou muito musical, eu amo música, Gil. Sou apaixonado em música. Eu já tentei, mas não deu. Deus não deixou, não. Deus acho que separa, né? São os ministérios, são os dons ministeriais que vai te despertando para algumas áreas. Eu acho que essa daí, Deus falou, essa aí eu não vou te dar, não. Segura a onda. Que benção. Com o que você tem. Que benção. E qual foi, pastor, a sua maior dificuldade? A maior dificuldade, meu irmão, na verdade, o mundo, esse sistema que a gente vive aí, a Bíblia fala que jaz do maligno. Então, tudo gera para você uma certa dificuldade no sentido de você se manter na sã doutrina. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. No sentido de você ser fiel àquilo que você acredita. Não que seja uma dificuldade, mas você entender que para você honrar Deus com o seu ministério, você precisa ter duas coisas fundamentais. Eu estava até falando agora com o meu amigo lá na igreja, que a gente está em obra, que agora a gente vai completar 15 anos de missão aqui no Carmo. Benção. Santidade, que é separação e oração. Então a gente tem que manter essas duas chamas acesas, porque essas duas pilastras, colunas do ministério, vão nos dar suporte para enfrentar essas dificuldades. Sem dúvida. Que sempre aparecem. Mas eu acredito que a maior dificuldade é lidar com o ser humano. É entender o próximo. Porque você não está na cabeça dele. Isso. Você não está no coração dele. Imagina comigo, alguém vai chegar para pedir um conselho para o pastor Luciano. Isso. Eu posso estudar, ter técnica, alguns gatilhos psicológicos, mas a questão de dividir alma e espírito junto em medulas, só a palavra então é espiritual. Então você precisa de ter Deus na sua vida. Isso aí vem com oração e vem com jejum, vem com santificação. Amém. Tem algum pastor que o senhor se espelha? Muitos, eu já falei aqui no início, que eu tenho vários pastores que fizeram parte, fazem parte da minha vida. Eu acho que eu tive a oportunidade de ter os melhores. Pastores incríveis que fizeram e fazem a diferença. Vou te dar um exemplo agora de um, né? Já falei de alguns, mas o pastor Plínio de Paula. Plínio de Paula. Que eu não abro mão da cobertura Pastor Plínio é uma dele. benção. Eu sempre vou lá quando posso, pastor, eu preciso conversar contigo. E a gente fica conversando 2 horas, e eu me sinto sendo tratado por um pai. E ele fala, Luciano, pastor, todos os dias eu te visito em oração. Todos os dias eu vou no Carmo, em oração. Que E ele vem na minha casa todos os dias em oração. Que bênção. Em oração. Em oração. Benção. Então, hoje, pastor Plínio de Paula. Tive também o pastor Morelli, que hoje ele dorme no Senhor, pastor Damas, pastor Aloysio, pastor José de Oliveira. E uma coisa hoje, eu sempre tive no meu coração, respeitar a liderança. Antes de você ser pastor, você tem que entender que você é ovelha.
Todo pastor é ovelha também, meu irmão. Todo Verdade. pastor é ovelha. Que benção. Todo pastor é ovelha. Quais são os seus próximos projetos, pastor? Eles acontecem, né? Na verdade, todos os anos eu renovo a minha agenda de projetos com o Senhor. Eu estou muito aberto para Deus. E eu falo com Ele, Deus, seja feita a sua vontade. O meu maior projeto é continuar fazendo o que eu faço. É manter o que eu faço, Que benção. que é pregar. Benção. E aí eu tenho hoje o maior púlpito, a maior alegria, igreja, né? Porque eu sou pastor de uma igreja local, pastor de uma igreja afiliada à Convenção Batista Nacional, tenho a Igreja Batista em Renovação de Além Paraíba como a minha igreja mãe, pastor Plínio de Paula como meu pastor, e a Rádio Juventude. Então, continuar mantendo essa estrutura na minha vida é o que realmente é mais caro, mais precioso para mim. Continuar fazendo o que eu faço. Se a cada ano que acontece na minha vida, né, com saúde, com meus filhos, sempre Deus preservando o meu lar, a minha integridade com meus filhos ali, a minha saúde, eu podendo entender que a cada ano Deus ele pode renovar o que Ele tem feito, para mim já é uma vitória. Pregar o Evangelho. Benção, benção maravilhosa. Pregar o Evangelho. O maior projeto é continuar levando a palavra. Benção de Deus. Como diz, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Estamos quase encerrando a nossa live já aqui. Daqui a pouco escurece aqui também. Agradecer ao pastor Luciano Corguinha, mas vou fazer umas perguntas aqui. Estamos finalizando já. Pastor, quais são as redes sociais que as pessoas podem adicionar o senhor aí? Rapaz, você sabe que eu tenho lá TikTok, Instagram, YouTube e o Facebook. No Facebook eu tenho 2 ou 3 perfis. Tem lá o PR Luciano Corguinha, tem o Luciano Suelen Corguinha, tem TikTok. TikTok tá muito bom, dá muita visualização. Que benção. E o Instagram, eu tô apaixonado pelo Instagram. A Instagram questão da benção. rede, você pega uma câmera aqui, tem essa experiência. Você pega uma câmera, você liga ali no seu celular, aí de repente você posta aquele vídeo, aí você vai ver, você falou para 1000 pessoas. É verdade. Mas às vezes você fala para um. É impressionante. Aí outro dia eu estava falando o seguinte com a minha esposa, se Jesus estivesse aqui, ele pegaria o celular dele e ele ligaria ali o celular, acionaria ali o botãozinho ali para ficar ao vivo, para pregar, para evangelizar, enfim, é muito bom. Então eu estou na rede social, o pessoal me acha aí, Luciano Corguinha, é só me procurar que vai me encontrar. Que benção, que benção. Tem algum agradecimento a fazer, pastor? Agradecer alguém? Agradecer a minha família, né? A minha família, a minha mãe, tem que citá-la também, Dona Maria das Graças. Um abraço nela aí para nós, nosso abraço nela. Meus irmãos, a minha esposa Suelen, os meus filhos Theo e Davi, porque eles são a minha primeira igreja. Os membros de igreja são abençoados, eu amo a minha igreja, mas às vezes eles vêm e vão, mas a família está comigo. E a minha igreja também, que é muito importante nessa caminhada, ao meu pastor Plínio, aos meus pastores, aos meus obreiros maravilhosos, à Rádio Juventude FM, enfim, ao meu Deus, né? Principalmente. Amém. Principalmente a Ele. Vamos encerrando a nossa entrevista, última pergunta, né? Não é uma pergunta, né? Tem alguma mensagem que você quer trazer? Uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Então, tem um texto áureo na Bíblia. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mensagem. Eu preguei a Bíblia aqui toda em menos de 30 segundos. É verdade, que benção. E agradecer também a equipe aqui sensacional do Ed, também meu amigão lá. Conheço o trabalho deles, ó, show de bola. Viu? Você também, seu canal. Nosso canal. Que Deus te abençoe. Nosso te canal. dê muita saúde, né, Gil? Obrigado também lá por você estar em parceria com a gente na rádio, tá bom? Abraço da família. E falar em rádio, fala o dia dos programas do senhor mesmo? São sábados de 10 a meio-dia. 10 a meio-dia, tempo de adorar. Tempo de adorar. E todos os dias, às 7 da manhã, tem uma reflexão de 5 minutos, 10 minutos, que é o devocional. Que benção. E meia-noite. Meia-noite. E durante a semana também acontece lá participações e as matérias jornalísticas, né? Que benção. Que eu estou indo por esse caminho também, estudando um pouco essa área aí. Que benção. Tá Vou bom? agradecer o pastor Luciano Corguinha. Pastor Luciano, muito obrigado. Eu que te agradeço. Deus abençoe o Venha senhor. mais Viu? a Carmo. Tá bom? Vamos sim, prazer. E o pessoal vindo a Carmo, nos visite aqui. É aqui Isso. do lado aqui, ó, do lado aqui da Igreja Católica, na rua aqui Senhor do Espaço. Isso. Terceiro piso, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Isso. Será uma honra te receber lá, tá É. bom? E você também que estava vendo a gente.
Isso. Agradecer ao pastor Luciano Corguinha mais uma vez, pelo carinho dele. Obrigado pelo livro, ó. Ó, o livro também para o pastor Luciano com um presente nosso aí. E agradecer para todos pelo carinho. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal do pastor Luciano Corguinha, todas as redes sociais dele. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.